Primeira coisa que nós vamos ver aqui, que esse texto nos ensina, é a respeito da ignorância do homem em relação ao seu real estado. É muito comum a gente ver pessoas que não gostam, dentro da igreja eu falo, que você diga, você é mau, a maldade está em você. Tem muitos românticos na igreja, pessoas que criam a sua própria utopia e acham que o homem não é tão mau assim, que o homem tem coisas boas, que o pecado não pode fazer com que o homem seja mau dessa forma. Se o próprio Jesus diz, vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais meu Pai. Mas a gente às vezes fica medindo a vida como se a gente tivesse um pouco de mérito e de bondade em nossas vidas. E somos muito ignorantes à real e verdadeira realidade do nosso ser. O pecado nos tornou inimigos de Deus e a maldade está no mundo e ela não vai melhorar. Desde gente para cá, ela só vem piorando. Isso só vai acabar quando tudo estiver consumado, porque já está tudo definido, quando Jesus voltar. E aí o pecado será destruído e o povo do Senhor será salvo. E no céu nós vamos ser iluminados pela glória do Senhor, porque fomos chamados para a glória do Senhor. Este homem era jovem, rico, tinha uma elevada posição social, Ele tinha aparentemente tudo o que as pessoas mais querem. Cara cheio de vida, cara de posição social, rico, que tinha o que as pessoas consideram prosperidade, riqueza, uma condição favorável. Ele tinha tudo. Ao mesmo tempo ele não tinha nada, como nós cantamos, porque faltava-lhe o mais importante. O que é? A vida eterna, a certeza da vida eterna. Como alcançá-la? Veja que esse jovem tinha tudo e não tinha nada. Assim como tem muitas pessoas que não têm nada, mas por crer em Jesus têm tudo. Porque a única coisa que você precisa para a vida eterna é justamente seguir e crer e seguir Cristo. Ninguém leva nada do que tem daqui. Então ele tinha tudo, mas lhe faltava algo. O mais importante na nossa vida. Isso é bom salientar, porque a gente sempre está sentindo falta de coisas. É impossível saciar a sede de desejo de conquista e realização do ser humano, porque ele sempre está querendo coisas, querendo mais e mais, mas a que de fato lhe falta é uma só, que é a vida eterna. Outra coisa interessante, o jovem demonstrou interesse pelas coisas espirituais, porque ele entendeu
que ele precisava, do que a grande maioria não entende. Ele entendeu que ele precisava de algo que lhe faltava, que não podia ser comprado, adquirido. Ao mesmo tempo, ele teve uma reverência enorme a Jesus. O texto diz que ele correu em direção a Jesus e ajoelhou-se diante de Jesus. Duas coisas que muitos dentro da igreja não fazem. Mostra interesse pelas coisas espirituais que realmente têm relevância e não pelas coisas materiais. E tem uma reverência em Jesus, como esse jovem que se ajoelhou para perguntar a Jesus. Nós nem dobramos os joelhos quando oramos, muitos de nós. Nós nem dobramos os nossos joelhos para buscar a Deus. Nós não nos humilhamos diante de Deus. Esse jovem que entendeu o quanto ele necessitava e buscou as coisas espirituais, foi correndo para diante de Jesus e se ajoelhou para perguntar. Quanta reverência hoje de fato existe no povo de Deus? Cantam, levantam as mãos, adoram, exaltam, gritam, escrevem, dão palavras de ordem, saem dizendo. Mas quantos correm em direção a Jesus e dobram os seus joelhos em reverência ao Senhor? Outro fato interessante é que, apesar de ele ter interesse pelas coisas espirituais, dele ter reverência diante de Jesus, ele mostrou-se profundamente ignorante ao seu estado, ao estado do seu coração. Ele buscou as coisas espirituais, ele dobrou o seu joelho, mas ele mostrou uma ignorância em relação ao seu estado, porque ele disse, bom mestre, que eu farei? Ele se deu a Jesus, e Jesus percebeu isso plenamente como um bom homem, e Jesus já disse para ele, olha, bom é somente um, que é o Deus. Ninguém é bom. Ninguém é bom. Senão um, que é Deus. É interessante porque Jesus perguntou-lhe sobre a lei, os mandamentos, E ele respondeu, desde jovem, desde da minha juventude, pratico tais coisas. Veja o interessante desse jovem. Ele reflete muito o que uma grande parte da igreja pensa, Se eu nunca matei, porque muitos se dizem cristãos, mas não fazem ideia da sua própria pecaminosidade e culpa. Eu não. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca fraudei ninguém, então eu sou bom. Eu sou bom, porque essa é a tendência de uma grande parte da igreja, movida por essas pregações que não falam diante da Bíblia, que não ensinam a sã doutrina, mas que começam a inventar coisas e criar coisas, desvirtuando os olhos para o plano redentivo e olhando para o plano da terra, do mundo, da vida temporária. Então, quantas pessoas dizem que são boas ou entendem-se boas? Olha, eu só procurei fazer o bem na vida, eu nunca matei ninguém, eu nunca fraudei ninguém, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Como se isso fosse uma condição meritória
na sua vida e pudesse dar a ele a condição de se sentir melhor, bom. Nada disso. Por isso é que Jesus já pegou ele e já disse: ó, bom, é um só, que é Deus. Não se sinta bom porque você não faz muitas coisas erradas, porque você segue a lei mosaica, porque você segue um padrão legal. Muitos dentro da igreja têm maldade no seu coração, inveja, egoísmo, egocentrismo. Está cheio de maldade, mas ele nunca matou, ele nunca roubou, ele nunca fraudou, ele nunca adulterou. Então ele se sente bom, porque ele não fez isso. Por isso é que a letra mata e o espírito vivifica. Eles entendem a letra da lei, mas não o espírito dela. Então essa é uma das coisas mais perceptíveis na realidade de uma grande parte da igreja hoje, a ignorância do seu estado real. Nós somos maus, a maldade está em nosso coração, nós carregamos a nossa culpa pelo pecado, nós nascemos inimigos de Deus. E foi Jesus, e só Jesus pode nos salvar e tirar e mover essa culpa de nossos ombros. Ninguém aqui é bom, ninguém aqui é bom, né? Nós somos pecadores, temos a nossa culpa. Uma das questões que eu falo muito, repito várias vezes, escrevo sobre isso, o divórcio hoje, por exemplo. As pessoas, elas não carregam culpa por nada. O divórcio deixou de ser uma opção e passou a ser uma expectativa, e as pessoas se divorciam e dizem assim: não tem problema nenhum, foi de boa, meus filhos levaram na boa, foi melhor assim. Elas já se justificam, elas não têm culpa nenhuma, não. Elas já criam sua própria justificativa. Então, essa é a primeira coisa que eu entendo aqui, que eu quero discutir aqui com vocês hoje. O quanto esse texto mostra, através desse rapaz, desse jovem, aquilo que uma grande parte da igreja tem, a ignorância do seu real estado. Nós não somos bons porque fazemos coisas boas. E não é por fazer coisas boas que nos tornamos bons. Se há alguma coisa boa em nós, veio de Deus. Tudo que fazemos de ruim, tudo que fazemos de mal, é próprio da nossa natureza caída. Agora, tudo que fazemos de bom, vem de Deus. Vem de Deus. Amém?